Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí, todo mundo bem. Hoje a gente vai dar início ao módulo 16, vai falar pra gente um pouquinho sobre entrevista, né, o gênero textual entrevista, vai falar um pouquinho sobre pronome interrogativo e a diferença entre cumprimento e comprimento. Então vamos lá? Essa daí, como vocês já devem ter visto, é a Malala, né, uma paquistanesa que lutou para ter o direito a estudar. Muito interessante a história dela e a gente vai ler, né, uma entrevista que ela deu e que foi reproduzida lá na nossa apostila, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é entrevista. Entrevista é um gênero textual que é o resultado de um evento comunicativo em que ao menos duas pessoas participam, né? Tem que ter pelo menos duas pessoas participando, senão não é uma entrevista, é um monólogo, se tiver uma só. Uma delas tem a função de formular perguntas para que a outra, com suas respostas, esclareça o assunto sobre o qual estão falando ou apresente informações importantes para aqueles que têm interesse em saber mais do assunto. Então, quem entrevista é o entrevistador, né? Quem está fazendo a pergunta é o entrevistador e quem responde é o entrevistado, tá bom? Há entrevistas feitas oralmente, como que as que a gente vê lá em programas de televisão, e outras feitas por escrito, como que a gente encontra em jornais, revistas e até aí na nossa apostila, tá bom? Existe entrevista de emprego também, onde a pessoa vai ser questionada sobre algumas coisas para poder ver se ela tem aptidão para entrar naquele emprego ou não, tá bom? Entrevista também para a pessoa fazer um curso, né, se estiver concorrendo a uma vaga. Existem vários tipos de entrevista. Mas a que a gente vai ver mesmo é essa entrevista aí, ou de jornal ou televisionada, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que vem a ser o pronome interrogativo, que a apostila apresentou para a gente como se a gente já conhecesse. Então a gente vai explicar para vocês aqui. Então prestem bastante atenção, tá? Os pronomes interrogativos são pronomes usados para interrogar, ou seja, para fazer perguntas. Não é difícil não, é bem facinho. Só que os pronomes interrogativos podem aparecer tanto em perguntas diretas quanto em perguntas indiretas. Ué, professora, como assim? Já começou a complicar, né? Perguntas diretas são aquelas iniciadas por uma palavra interrogativa e emprego de ponto de interrogação. Ou que, né? Que horas são? O que eu estou fazendo aqui? Quem vai comigo? Isso são perguntas interrogativas em que a pergunta é direta, ou seja, eu sei tendo um ponto de interrogação no final, é uma pergunta direta. E pode ser com perguntas indiretas também, que são aquelas que não são iniciadas por palavras interrogativas, né? E que também não termina com ponto de interrogação, termina com ponto final. Olha só. Gostaria de saber quem falou na reunião. É uma pergunta? Sim, mas não tem um ponto de interrogação. Por que eu identifico que é uma pergunta? Porque tem a palavra que característica, que é o pronome, que é o pronome interrogativo ali, o quem, tá bom? Então vamos lá. Os pronomes interrogativos ainda podem ser empregados como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Nossa, professora, teve uma criança que falou: tia, fala um pouco mais sobre o que seria o pronome substantivo. É fácil, não é difícil. O pronome interrogativo, no caso aí do adjetivo, ó, vamos ver o que é o pronome adjetivo. O pronome interrogativo adjetivo é quando o pronome acompanha o substantivo. Olha essa frase. Quantos meses faz que você não lava a sua roupa? Quantos meses? Meses é o substantivo dessa frase. Ó, meses é o substantivo dessa frase. E vem, qual é a palavra que vem acompanhando? Quantos, que é um pronome interrogativo. Quantos meses está acompanhando, ó, o pronome quantos está acompanhando o substantivo meses. Entenderam isso? Quando a palavra que identifica que é uma pergunta está acompanhando um substantivo, a gente tem um pronome interrogativo adjetivo, ok? Quando acompanha pronome interrogativo adjetivo. Quando o pronome interrogativo está substituindo o nome ou o sujeito, quem está falando na frase, quando está substituindo, a gente tem um pronome substantivo. Olha só, pronome interrogativo substantivo. Quando substitui o substantivo. Ó, quem lavou minhas roupas?
Se eu tivesse fazendo uma pergunta assim, ela lavou minhas roupas? O pronome quem está substituindo outro pronome ela. Ou mamãe lavou minhas roupas? O pronome quem está substituindo quem fez a ação, no caso, né? A pergunta. Quem fez essa ação? Então, o pronome interrogativo quem está substituindo o nome da pessoa que fez a ação. Quando está substituindo, a gente tem um pronome substantivo, tá? É bem facinho. Quando acompanha o substantivo, pronome adjetivo. Quando substitui o substantivo, a gente tem um pronome substantivo. É isso aí, tá? Então vamos continuar aqui falando um pouquinho mais para vocês o que vem a ser cumprimento e comprimento. Quando que eu uso o termo cumprimento com U ou quando eu uso comprimento com O? Existe diferença entre os dois, tá bom? Olha só, cumprimento e comprimento. Cumprimento com U é o ato de cumprir, cumprimentar, fazer uma saudação, pegar na mão, dar um olá, fazer um elogio, tá? Fazer uma felicitação. Ação ou resultado de cumprir ou realizar alguma coisa. Palavra ou gesto de saudação. Então, quando eu estou cumprimentando, ou seja, eu chego em algum lugar e cumprimento, olá, bom dia todo mundo, eu estou cumprimentando com O. Com U, desculpa, estou cumprimentando com U. Quando é com o comprimento, eu estou falando de uma distância, de medição mesmo, de um espaço a outro. Distância entre dois pontos, é uma dimensão, é uma extensão. Qual é a extensão, né, daqui lá no centro da cidade, ok? Eu posso tentar medir a altura de alguma coisa, eu estou falando de comprimento. O tamanho de alguém, eu estou falando de comprimento. Ou o tamanho de alguma coisa, também estou falando de comprimento. Indica uma extensão longitudinal, né? Um espaço vertical ou temporal, ok, gente? Então, quando eu estou falando da distância entre alguma coisa, medição de um espaço, eu estou falando de comprimento com O. Cumprimento com é saudação, né? O ato de cumprimentar ou de cumprir alguma coisa. Comprimento com O tem a ver com medida, com distância entre dois pontos, tá bom? Então era isso que a tia Adriana tinha para falar para vocês, rapidinho nesse módulo aí. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.